Boa noite, sejam bem-vindos. Vamos começar a nossa Tribuna Livre de hoje, dia 19 de maio. Está na hora da gente aprofundar no nosso conhecimento, na nossa experiência. O tema hoje que nós vamos conversar, vamos fazer essa nossa conversa na nossa Tribuna Livre, é Diga Não ao Abuso Infantil. É um tema, como eu ficava pensando como eu ia fazer. Uma live tão feliz, tão alegre, porque o tema é pesado. O tema é triste e é sério, né? Especialmente para quem é vítima. Olha, seja bem-vindo, Gustavo. Gustavo já está com a gente na área, tá? Gustavo, nosso tradutor aí. Isso. Seja bem-vindo, tá? Uma alegria estar contigo aqui. Gustavo vai fazer a tradução para a gente do nosso papo, o nosso Diga Não ao Abuso Infantil. Ontem, dia 18 de maio, nós celebramos aquele dia em que nós fizemos toda a ação possível, porque é o dia de combate mesmo à violência e ao abuso infantil, crianças, adolescentes e jovens. E nós vimos muitas movimentações pela cidade, pelo país, muitas pessoas começaram ou já estavam intensificando um debate que já acontecia. E nós aproveitamos a oportunidade e trouxemos para o debate, aqui no programa, aqui no na nossa live, né, esse tema extremamente necessário. Nós vivemos com uma sombra, uma mancha que acompanha a sociedade, independente de situação financeira, independente de situação de religião, do que for. É um grande mal que tem assolado, especialmente nos últimos tempos, nós temos vivendo o impacto com essa pandemia, muitas pessoas em casa, a rotina quebrada. Então, nós vamos discutir um pouco sobre isso. E para conversar com a gente hoje, tenho a alegria de ter com a gente daqui um pouquinho a Cristiane Salgado. Vocês vão conhecê-la. A Cristiane já tem vasta experiência nessa área, ela é perita judicial do Estado, na vara da família, e é coordenadora do CAPS da cidade do Iapu, né? Já tem experiência e vai compartilhar, é uma psicóloga, né? E vai compartilhar um pouco dessa experiência pelo trabalho e por tudo que faz, né? Eu tive um retorno muito importante quando nós lançamos o convite, especialmente amigos psicólogos, comentando sobre a urgência e a atualidade desse tema, né? Então, eu já peço a você que está acompanhando, te agradeço por estar com a gente, vai lá naquela setinha, naquele aviãozinho que tem no cantinho direito, clica, convida um amigo, uma amiga, professores, alunos, colegas, família, manda para o colega de trabalho, amigo de igreja, faz o convite para acompanhar a live com a gente, coraçãozinho quando estiver achando bom, tá? E quando quiser fazer uma pergunta para a gente, para ter uma ênfase, tem uma bolinha aí com uma interrogação no meio, você clica nela e a pergunta chega aqui. E toda vez que você cutuca o coraçãozinho aí, para a gente é uma alegria, né? E também para as pessoas. Olha quem está na área. Seja bem-vinda, Cristiane. Seja bem-vinda, né? Muito tempo que a gente não fala, desde a semana passada, né? Foi semana passada o nosso papo, né? Isso. Essa loura aí, gente, é uma psicóloga. Eu não vou apresentá-la para vocês. Você olhou para o lado, viu quem está do seu lado aí, Cristiane? Olha aí, olha. Esse é o Gustavo, né? Gustavo é nosso tradutor de Libras. E a gente espera que as nossas lives estejam chegando a muitas pessoas que também acompanham com a tradução simultânea que o Gustavo abrilhanta aí nossas lives. Cristiane, seja bem-vinda, tá? Eu queria que você se apresentasse para as pessoas que estão nos acompanhando. Já tem gente acompanhando, já tem gente curtindo, já tem gente compartilhando. Então, seja bem-vinda. Obrigada. Primeiro, né, eu gostaria de agradecer, né, ao Avelino Cruz aí pelo convite para falar de um tema tão importante, né, tão grandioso, né, que é o abuso e exploração sexual infantil, né? Meu nome, né, como o Avelino já disse, é Cristiane Salgado. Eu sou psicóloga há 9 anos, né? Atuo na área da infância e adolescência.
estou atualmente, né, além de estar na psicologia clínica nessa área, eu também estou na coordenação do CAPS de Apu e sou perita judicial na Vara da Família, né, que é um ambiente que a gente fala muito sobre abuso e violências sexuais aí com as crianças e com os adolescentes. Isso, e a gente vai procurar deixar bem claro para as pessoas, para a gente compreender. Ela fez uma prévia do conteúdo, e eu acho extremamente importante a gente esclarecer que muitas ações, muitos atos praticados, dentro até do ambiente familiar e outros ambientes, são atos que estão arrolados dentro desse nível, né, de abuso, de assédio, e que a gente não entende e acaba passando por cima, né? É um tema que tem muito tabu e é um tema que nós temos que tomar o cuidado, independente de tabu, porque as pessoas envolvidas, especialmente as vítimas, elas ficam feridas, não é assim, Cristiane? E essas feridas têm que ser tratadas com cuidado. Se você comenta, ainda que seja, vou dar um exemplo, a gente tem um furúnculo, eu sei fazer o remédio tal, eu coloco em cima e ele sai. Mas quando é um caso desse, em que envolve especialmente crianças e adolescentes, a gente não pode ficar comentando e nem fazendo dessa forma, por mais que vá ajudar, a gente tem que ter um tato, não é isso? Porque a vítima fica muito sensível, muito afetada, né? Sim. Numa situação, né? E aí até essas questões mesmo em relação aos traumas, né? Eles podem ser muito mais profundos, né? Diante de condutas, né? Que às vezes pode parecer inofensivas, mas não são. Ótimo. Então, para a gente já entrar nesse tema, só mais um lembrete, né? Muito obrigado a todos que estão presentes. Muita gente já está acompanhando. Muito obrigado, tá? Muitos disseram mesmo que não iam perder hoje, graças a Deus, o tema, estavam interessados mesmo. Então, curte aí, cutuca um pouquinho, manda para alguém, né? Compartilha. O coraçãozinho nos ajuda a ser melhor visualizado. Quem nem estava lembrando da live, quando a gente clica coraçãozinho, já recebe uma comunicação e vai estar com a gente. Obrigado pelos coraçõezinhos. E a primeira pergunta que a gente já vai entrar nesse tema, Cristiane, para a gente aprofundar, né? A gente começa com ela, qual a situação atual da violência no país? Como você trabalha como perita na Vara da Família, você lida com isso e você lida com números locais e com números nacionais. Você poderia comentar com a gente a situação atual, a situação atual da violência às crianças, adolescentes e jovens no país? Pois é, Avelino, isso é algo até muito preocupante para nós, né? Ontem, que foi o dia 18, saiu em vários sites, né? Em vários órgãos, né? Números mais atualizados em relação a nível, né, do país. E nós estamos aí no segundo país, né, no ranking de exploração sexual infantil, com os maiores números, né? E cerca de 500 mil crianças e adolescentes, né, sofrem, são vítimas de exploração sexual no país. Ou seja, um número assim, alarmante, né? Já é um número grande. Só que tem algo que nos preocupa ainda mais, né? Por quê? Estima-se que apenas 10% dos casos chegam, né, a ser contabilizados. Então, os outros 90%, 80% dos casos, né, ficam encobertos aí por não serem denunciados, né, por as pessoas não terem conhecimento a respeito, né, do que é o abuso sexual. Nós vemos, né, grandes números, né, regionalmente falando, né, principalmente quando a gente fala dessa demanda reprimida, né, que não chega ao sistema, e que a gente sabe que ela acontece, né? E uma coisa que a gente tem que pensar em relação à situação atual da violência sexual, né, contra crianças e adolescentes no país, né, na nossa região, é lembrar que tudo o que acontece, né, de cunho sexual pode ser considerado abuso, né? Não apenas um ato em si, né?
mas também diversos outros pontos que a gente vai colocar aqui durante esse bate-papo, que são considerados também dentro do quadro de exploração e abuso sexual. Então, os números atuais são alarmantes, né? Mais de 500 mil crianças por ano são vítimas de exploração sexual hoje no Brasil. Lembrando que, né, 10%, a gente estima que isso é só 10% dos casos, né? Que são os casos que são contabilizados de fato. No caso do universo que você falou das 500 mil pessoas, crianças, adolescentes e jovens, a gente baixa para 5 mil casos registrados em média, né? E desses Sim. casos registrados, muitos acabam não dando em nada, infelizmente, né? São situações difíceis e nós vamos aprofundar nisso durante o nosso papo, porque você esclareceu já um ponto que eu ia questionar, que eu ia perguntar, era sobre o abuso ou a exploração sexual, não é somente o ato sexual em si, né? Então, existem outras coisas que caracterizam essa violência e esse abuso à criança. E, então, sobre isso aí, esses formatos, você quer comentar alguma coisa e já esclarecer para quem está acompanhando? Por exemplo, gente, qualquer ato libidinoso, né, praticado em favor de um adulto contra uma criança ou um adolescente, né, tendo conjunção carnal ou não, é considerado abuso, né? É considerado um crime, né? Além disso, hoje a gente tem uma outra questão que a gente precisa ter muita atenção, que é a parte das nossas ferramentas, né? As redes sociais. Isso também é considerado abuso. A partir do momento, né, que aquela criança, que aquele adolescente está sendo ali abordado, ele está sendo, de alguma forma, convidado a algo, ele está sendo exposto a algo, né? Um vídeo que o seu filho recebe, por exemplo, né, de cunho sexual, é uma forma de abuso, né? Então, ficar muito atento a essas redes sociais, né? Ao que é conversado nessas redes sociais, ao que aquela criança, aquele adolescente está sendo exposto ali, né? Porque isso tudo é considerado abuso, é crime e causa traumas imensos, né? Tanto nas crianças quanto nos adolescentes, né? No fato do adolescente, por exemplo, mesmo que o adolescente, por exemplo, de 12 anos de idade, ele esteja se relacionando com um adulto, né? A partir do momento que aquela relação ali, né, envolveu conquista, envolveu o fato de ter pessoas ali, né, envolvidas em relação ao cunho sexual, já é considerado também abuso sexual, né? Então, e o fato de termos aí, né, as redes sociais muito à mão, né, muito fácil o acesso de todo mundo, né? Então, isso acaba trazendo aí uma facilidade para esses pedófilos, né? E a gente também tem que pensar que não são só pessoas estranhas, né? A gente vai falar sobre esse ponto também, né? Mas é importantíssimo ter atenção e saber que até um vídeo, uma foto, né? Uma insinuação, né? Uma conquista, né? Isso tudo é considerado abuso. E é próprio do pedófilo aproveitar dessas circunstâncias, né? Sim. Uma coisa simples. E eu fico extremamente indignado, é uma das coisas que me impulsionou a atuar na política, foi exatamente esse tipo de abuso, especialmente no ambiente escolar, né? Dentro de material didático, dentro de material paradidático, extra, que colocam esse tipo de insinuação, isso destrói. A gente tem um princípio, né? O Papa João Paulo II, ele definia que a família é a célula máter da sociedade. O que é isso? É a célula mãe. A sociedade é reflexo da família. Então, se a família tem um equilíbrio, a gente tem uma grande chance de ter uma sociedade equilibrada. E o contrário da mesma forma, né? Então, quando existe esse tipo de aliciamento, essa atitude, por quê?
os pedófilos e aqueles que optam por esse tipo, eu não gosto de dizer que é doença, que é problema, que depois eles querem livrar essa pessoa da pena e do crime. Entendeu? É um ato criminoso. Pode ter o lado doentio, mas é um ato criminoso, cruel. Né? Existem crianças, você já disse, eu também conheço, que ficam traumatizadas pro resto da vida. Quando a gente vê esses filmes policiais baseados em fatos reais que têm algum tipo de abuso, a gente vê o resultado terrível lá da frente. Né? Então, a pessoa, por uma busca de satisfação, destrói, às vezes, todo um projeto de vida daquela criança ou daquelas crianças por causa de um ato terrível. E nós estamos no momento que você citou, e foi muito bom, a questão de redes sociais, e nós estamos nesse momento de pandemia, ora fecha tudo, ora começa a regrar, e esse ambiente também acaba sendo até um pouco mais nocivo, não é isso, Cristiane? Fala um pouco para a gente desse ambiente. Muito, né? Um excesso, né, de uso de redes sociais, né? Às vezes pela própria necessidade, às vezes a aula, né? A aula toda online e tudo mais. E outra coisa que a gente tem em relação a prejuízo nesse período de pandemia é o fato, por exemplo, de a gente ter as escolas, né, um pouco mais distantes pelo fato de estarem online, que é um local de muita descoberta, como você mesmo disse, né? Esse ambiente escolar, ele acaba vislumbrando, né? Lá na frente, ele consegue observar ali aquela criança com mais cuidado, aquela professora, aquele professor, né? Aquela mudança de comportamento. Acaba sendo também uma grande porta de entrada para as descobertas em relação ao abuso sexual, né? Na infância, na adolescência, né? Então, esse canal, a gente teve um afastamento, né? Hoje já não tem mais essa convivência tão próxima com o professor, né? O professor ali não está tendo tantos contatos, inclusive no sábado eu tive uma live em uma escola, a escola de Paba, e a gente falando disso, da dificuldade do professor detectar um comportamento depressivo, né? Um comportamento mais arredio daquele jovem, daquele adolescente, daquela criança, porque está tudo online. Então, essa forma, né, de conseguir detectar, né, uma possibilidade de abuso ficou um pouco mais distante. Além disso, esse uso abusivo das telas, das redes sociais, né, do computador, do celular, que fica ali muito acessível para essa criança e que a gente já viu aí inúmeras vezes durante o ano, né, alertas de pediatra, alertas da polícia, né, de outros meios, né, sobre isso, né? A pedofilia muito enraizada na rede social. Às vezes você acha que não tem nada, né? A criança está assistindo um vídeo do YouTube, de repente aparece algo ali que caminha por esse mundo, né, do abuso sexual, da pedofilia, né? Então a gente precisa estar muito atento aos filhos, né, nesse período aí dessa pandemia, principalmente por essa facilidade das redes sociais. Sim, as crianças, elas vivem um momento de amadurecimento, de crescimento, de formatação, e a gente sabe que aquilo que é ofertado, boa parte do que se oferece, se não houver conhecimento, porque a família passa esse tipo de conhecimento, o pai, a mãe, o lar é onde a criança fica livre. Um lar saudável, equilibrado, é onde a criança, a menina, cresce andando só de calcinha em casa, o menino só de cuequinha, eles estão ali, eles crescem junto, porque o filho tem a certeza de que o pai e a mãe vão dar amparo, vão dar segurança. O ambiente familiar sugere isso. E de repente a gente vê isso sendo rompido. Hoje a estrutura familiar está bem diferente, e a mãe separa e leva o namorado, o pai separa, leva a namorada, e fica aquela situação, os filhos precisam crescer nesse ambiente, aquela segurança que os filhos deveriam ter. Né? Que muitas pessoas falam, vocês são muito atrasados, você parou no tempo, família não é assim. O objetivo de família é dar equilíbrio, né, para as crianças, permitir isso, porque elas estão sendo modeladas. De repente, quando ela não tem parâmetro dentro de casa, e chega do lado de fora toda essa malícia que você falou, e realmente são desenhos animados, são filmes, são fotografias, são livros que acabam sugerindo
para aquela criança, aquele adolescente que ainda não está estruturado, ele acaba entrando num momento de confusão, né? Então, esse ambiente de internet acaba propiciando isso também. Queria que você falasse com a gente sobre alguns sinais, né, que possa apresentar que a criança está sendo afetada por essas ideias, por essas situações. Existem alguns sinais que você poderia conversar? Eu insisto nisso, é bom que as pessoas saibam, quem chegou depois, que você é perita judicial na vara da família. Então, você lida com essa situação cotidianamente. Então, a sua experiência tem um peso muito grande, porque você vê, você não vai citar pessoas, mas você está narrando fatos, né? E a gente precisa trazer isso para a nossa experiência. Tem como você conversar sobre isso? Como é que a gente percebe alguns sinais dentro de casa, com os nossos filhos e filhas? Então, Avelina, eu costumo dizer que o sinal de alerta para qualquer pai, qualquer mãe, é comportamentos que não sejam típicos daquela criança, né? Daquele adolescente. Uma mudança de comportamento que começa a afetar a rotina da família, né? Isso já é um sinal de alerta, tanto para abuso sexual quanto para qualquer acometimento de saúde mental daquela criança, daquele adolescente, né? Então, comportamentos, por exemplo, de estar mais retraído, né? É um comportamento importante de ser observado. Aquela criança que fica, ou aquele adolescente que permanece muito tempo dentro do quarto isolado, né? Aquela criança, por exemplo, que tenta se recusar, olha de uma forma diferente quando está próximo de determinada pessoa, lembrando que a maioria dos casos, né, de abuso sexual, de exploração sexual, ele está ali, né, muito próximo de nós, como você mesmo já colocou, Avelino, né? É o namorado, né? É o pai, é a madrasta, né? Então, é muito próximo, é o vizinho, é o tio, é o avô. Então, esse círculo familiar, que muitas vezes é um círculo tido como um círculo de confiança, né? Então, isso acaba sendo mais difícil. Às vezes, aquele comportamento daquela criança que não quer mais abraçar, que não quer mais beijar aquele familiar, né? Ou aquele amigo da família, né? E que, às vezes, por questões culturais, a gente faz o incentivo, né? Não, mas vai lá. Não é assim que, às vezes, a gente fala? Vai lá, dá um abraço no fulano, ele é amigo da mamãe, né? Vai lá, minha filha. Vai lá dar um abraço no tio, ele é, né, amigo da mamãe, do papai. Então, isso tudo faz com que a criança se sinta acuada, né? Então, se você está observando aquele comportamento ali de estar mais, né, olhando mais esquivamente, né, ficando mais retraído, você chama para sair em determinados lugares, a criança não quer ir, né? Isso tudo é sinal de alerta. Não significa que esteja sofrendo abuso, mas é um sinal de alerta, né? Então, esses comportamentos aparecem com alguma mancha roxa, né? Algum hematoma, começa a reclamar de dores, dor de cabeça, né? Dor nas regiões íntimas, né? Vai dar o banhozinho na criança lá, aí ela reclama que está sentindo dor, né? Ela começa a ficar muito assustada, por exemplo, dependendo dos movimentos que a gente faz, né? Então, às vezes, a gente vai passar uma pomada, um hidratante no corpo daquela criança, a criança está arredia, né? Com a impressão de estar assustada quando a gente vai tocá-la, né? O choro muito fácil, né? Vamos ali na casa da vovó? Aí a criança já começa a chorar. O que foi? Você não gosta de ir lá na casa da vovó, não? Né? Então, às vezes, a gente reforça isso, né? Não, mas ela é sua avó. Não, mas ela é amiga, né? Então, tentar ao máximo trocar esses comentários, esses incentivos por perguntas. Está acontecendo alguma coisa? Você sabe, né? Que você pode confiar na mamãe, né? Em relação a qualquer pessoa, né? A pessoa, o tio, ele é tio, né? Mas nem tudo pode. Se o tio, se o vovô, se a vovó, se a madrasta, né? Se o amigo, se a amiga machucar você, falar coisas que você não gosta, você pode ter a confiança de contar, né? Então, é importante a gente começar a ter essa cultura
de levar para os nossos, né, para as nossas crianças, para os nossos adolescentes, a importância de conversar e de saber que até pessoas próximas podem não ser tão boas assim com a gente. Né? Eu não preciso entrar em detalhes, né? Mas eu posso dizer, né? Nem sempre uma pessoa que é muito próxima vai fazer coisas boas. Então a gente precisa ter esse vínculo, seja com a mamãe, seja com o papai, de ter a confiança de dizer, né? Outras pessoas, outros sinais que a gente pode observar certas brincadeiras, né? Da criança, do adolescente, né? De estar beijando na boca do irmão, né? Do priminho, né? São sinais de alerta. Podem ser só curiosidades, né? De uma fase da infância, de uma fase da adolescência? Pode, mas tudo é sinal para a gente começar a observar, né? Perceber outras coisas, um sinal isolado, né? Ele não vai nos dizer muita coisa, né? E de estar sempre trabalhando essa comunicação com as crianças. Né? Você me falou de sinais, mas é importante também a gente pensar nessa questão de coisas que a gente pode oferecer para prevenir que isso aconteça também. Né? Mudou a rotina, a gente já pode ligar o sinal de alerta, não é isso? Porque, por exemplo, pelo que você... Pode falar, pode falar. Existem regressões, por exemplo, que são importantes, né? Aquela criança que desperta no meio da noite, começa a chorar, não sabe explicar o motivo do que é aquele choro, aquele medo, né? Que antes não existia, às vezes já dormia sozinho, começou a despertar no meio da noite com esse medo, ou não querer dormir sozinho, xixi na cama, né? A criança já tem controle de esfíncter, não faz nada na roupa, não faz nada na cama, e do nada começa, né? A escapar ali um xixi à noite, a criança fica muito, né, introspectiva nisso. Então, isso também são sinais importantes. Duas coisas que eu queria comentar aí. Primeiro é esse aí, a gente ficar atento que pode ser sinal disso, mas pode ter outros sinais também. Sim. Porque a gente tem que tomar cuidado com a neura também, que a gente fica neurótico com isso, a gente começa a achar que todo mundo tem culpa no cartório, não deixo nisso, não levo no médico, não levo na escola e tudo mais. E tem um outro ponto que você comentou que eu acho que vale a pena a gente lembrar aqui, é que alguns se fecham e outros avançam. Né? Você falou daqueles que ficam fechados, que choram, que ficam trancados, mas falou também daqueles que começam a avançar, ou beijar, ou começar a pegar no genital. Cada criança vai ter o seu jeito e os pais precisam usar o seu lado psicólogo nisso aí, né, para compreender. E o que você falou, eu achei interessante, é a conquista. O pai e a mãe precisam conquistar a confiança do filho. É igual quando a gente fala do combate às drogas, a gente tem que tomar cuidado para o traficante não conquistar o seu filho. Nós temos que saber medir, né, soltar e prender. Então, nesse caso, também a gente tem que analisar, porque existe aquele que fica introvertido e aquele que fica extrovertido, não é isso? Sim, sim. E o que você colocou, Avelina, é extremamente importante, né? De saber identificar sinais, né? Mas não começar a fechar diagnóstico, né? Meu filho está sendo abusado porque ele fez xixi na cama, né? Meu filho está sendo abusado porque ele teve tal comportamento. Mas o sinal de alerta, ele serve também para a gente buscar ajuda de profissionais que podem me ajudar, de fato, a identificar o que está acontecendo. Porque pode não ser um abuso, mas pode ser algo importante, né? Pode ser um bullying na escola, né? Pode ser uma fase que não está conseguindo desenvolver muito bem, né? Pode ser uma habilidade social que ele não está conseguindo, que ele não está dando conta ali naquele momento, né? Então, por mais que aquele sinal, né? Se aquele sinal, principalmente, está afetando a vida dessa criança ou dessa família, né, é importante buscar ajuda para identificar o porquê desse sinal, o porquê desse sintoma, né? É igual quando a gente está com uma enxaqueca muito forte. Eu tomei uma dipirona ali, não passou, né? Eu não procuro um médico para identificar o porquê dessa dor de cabeça, né? Da mesma forma é comportamento, né? Se o comportamento está afetando a rotina ali dessa criança, desse adolescente ou dessa família, vale a pena levar, né, num profissional capacitado para estar entendendo o porquê disso.
E eu me preocupei em relação à neurose em cima disso aí, é porque às vezes, até por uma questão de zelo, de carinho, de cuidado, a mãe ou o pai pode partir para situações extremas. É uma situação de cuidado, mas algumas coisas a gente precisa ter informações, né? Nós sabemos de um caso de alguns anos atrás, de uma mulher que foi atacada com violência na rua e morreu a pauladas porque alguém colocou em rede social que ela abusava de crianças. E quando chegou na apuração, ela não fazia aquilo, né? Então, esse é um caso extremo. A gente traz para que a gente possa pensar, é um caso extremo. Por quê? Uma das armas, você vai falar daqui a pouco, é a denúncia, né? Mas é preciso apurar, é preciso ter equilíbrio nisso aí, porque também a criança pode se enganar, também os pais podem se enganar. E outra coisa, o principal ponto, quem pratica isso é muito sorrateiro. Não precisa ser estudado, não precisa ser uma pessoa profunda. Aquilo já, na sua natureza, ele já utiliza de artimanhas para poder fazer isso, né? Para enganar e conduzir a pessoa. Então, a denúncia é uma das principais armas, das principais ferramentas que a gente tem hoje para combater. Aí eu queria que você falasse sobre isso, mas que desse aquele toque também sobre o cuidado na denúncia, porque dependendo da denúncia, você pode expor tanto a criança quanto a outra pessoa numa situação que ainda não está comprovadamente verdadeira e pode trazer danos talvez até piores, não é isso? Sim, sim. Então, nós temos várias formas, né, de realizar essa denúncia. Desde uma forma anônima, né, que é feito, né, no Disque 100, né, que vai direto para a promotoria vai fazer a investigação do caso, né, então não envolve nem quem está denunciando, né, nem nenhum órgão ali municipal diretamente nessa denúncia, não, né. E aí nós temos alguns sites, né, por exemplo, hoje nós temos no Ministério da Mulher, né, da Família e dos Direitos Humanos, né, um linkzinho lá, que você clica, funciona 24 horas por dia, que você inclui, né, os dados lá direitinho da denúncia. Também é anônima, né? Ninguém vai ficar sabendo quem é que está denunciando. Né? Tem o aplicativo Proteja Brasil, que também é dos direitos humanos e que também é um canal, né, de realizar esse tipo de denúncia. E é importante dizer, né, Avelino, que a denúncia ela pode ser feita mesmo sem uma conclusão final. Se existe, Sim. por exemplo, indícios reais, né, se você já observou, se você conseguiu detectar de fato algo palpável em relação a esse abuso, ou se aquela criança, adolescente, está sendo acompanhado por um profissional, ele já identificou, né, que de fato existe ali um abuso sexual, ou uma exploração sexual, o que acontece? Ele pode realizar a denúncia porque vai ser investigado de fato se tem o abuso sexual ou não, né? Então, mesmo não tendo fechado, mas eu não tenho certeza. Eu vi indícios disso, indícios daquilo, né? Então, ou eu posso oferecer essa denúncia por esses canais, ou eu posso procurar os órgãos municipais, que são o CREAS, que é a proteção especial, né? Responsável pelas violações de direito, Conselho Tutelar, né? Que também é outro órgão que é responsável por verificar, né? E dar seguimento àquelas questões de violência contra aquela criança e aquele adolescente. Então, no município de vocês, né? Iapu, Ipatinga, qualquer município da região tem tanto a proteção especial, que pode ser o CREAS, né, ou algum órgão de proteção especial, ou o Conselho Tutelar, que pode ser essa ponte dentro do município, né, se você não tiver tanto acesso a essas outras formas de denúncia, para estar pedindo auxílio de como, né, proceder diante dessa sua dúvida, né, dessa sua suspeita. Né? Eu encontrei um vídeo no telefone do meu filho. O que eu posso fazer? Qual órgão eu posso procurar para me orientar, para buscar, né, ajuda? Então, eu queria alguém para me orientar. Quais os lugares que eu posso procurar, né, diante de
de um indício tão forte, Conselho Tutelar ou CREAS, né? Que são ali garantidores do direito, né? Fiscalizadores, para trabalhar isso com você e oferecer essas denúncias ao Ministério Público, né? É importante, né, quando a gente fala disso tudo, manter um bom diálogo, né? Quantas vezes a gente fala, eu acho que o diálogo é importante para tantas coisas, não seria diferente, né, nesse assunto tão polêmico. E eu acho que é muito importante, Avelina, a gente trazer esse debate, né, de denúncia, né, a importância de denunciar, né, a importância de fazer com que aquele abusador, aquele pedófilo pare ali, né? Que ele não faça novas vítimas. Né? Porque às vezes, às vezes até de um ato consumado mesmo, de saber que aquele abuso aconteceu, e muitas vezes as famílias, por medo, por preconceito, por achar que está se expondo, né? Que vai expor aquela criança, aquele adolescente, a gente deixa de denunciar. Né? Então, a importância disso, né? Se eu não denuncio aquilo que está acontecendo, aquilo vai continuar acontecendo, né? Outras vítimas vão existir ali diante desse quadro. Então, a importância de realizar de fato essa denúncia, né? De conversar em casa a respeito da importância disso. Sim, eu até, quando eu falei de saber como fazer a denúncia, eu estava falando da forma, como eu disse aquele exemplo. Tem gente que o único psicólogo, o único assistente social, a única pessoa que ouve para ele é o Facebook, é o Instagram, e pega e joga ali. Né? Essa talvez seja a pior forma. Você citou, foi muito bom. Tanto essas vias, como o Disque 100, né, que é por telefone, quanto o site do Ministério da Mulher e da Família, que você colocou também, que também recebe essas denúncias, né, através do Ministério da Família, e também Conselho Tutelar e o CREAS. Então, buscar esses órgãos competentes e não ficar apenas, no primeiro momento do impulso, você quer colocar para fora, quer bater, quer matar, então, a gente saber fazer a coisa e não ter o medo de denúncia, porque a pessoa que fez, infelizmente, normalmente ele repete. Né? Ele continua... E outra coisa que você citou, Velin, que é importante, né? Essa ferramenta que a gente tem em mãos, né? Que é a rede social, que ela pode ser tanto benéfica como maléfica, né? Nas nossas vidas. Pensar primeiro, nesse momento de denúncia, de descoberta, de suspeita, a primeira pessoa que a gente precisa pensar não é no abusador, né? Não é no pedófilo. É nessa criança, nesse adolescente, nessa família, né? É a vítima. Ela precisa ser protegida e não exposta, né? Então, por isso a importância de procurar os caminhos corretos, né? Os caminhos mais que vão garantir para aquela criança suporte, né? Por exemplo, quando eu procuro os órgãos lá municipais, a proteção especial tem o psicólogo, que vai conseguir orientar essa criança, que vai conseguir colher informações dessa criança, que vai dar suporte nesse momento inicial dessa denúncia para essa criança, né? Então, ela vai receber ali todo o apoio profissional para lidar com aquele momento, né? E uma exposição pode ser um trauma ainda maior do que o abuso que aquela criança ou aquele adolescente viveu, né? A forma como isso foi colocado, como você mesmo disse, né? Jogado no Facebook, no Instagram, né? Nós vivemos em cidades menores, né? Até o fato de sair dizendo pela rua, né? Vai ter um impacto gigantesco, né? Na vida dessa criança, desse adolescente. Então, a importância disso. Outra coisa, velho, que a gente não citou ainda, é que não precisa ser só a mãe e o pai para fazer essa denúncia. Às vezes eu estou percebendo, eu sou professor, eu sou vizinho, né? Eu sou amigo da família, eu estou percebendo o que está acontecendo dentro da própria casa, né? Que aquela criança está sendo vítima de abuso ou de exploração sexual. Eu, como cidadão, né? Como sociedade, eu tenho dever, tá lá, né? Na nossa Carta Magna, é dever nosso, de todos nós,
garantir, né, os direitos da criança, do adolescente, de qualquer cidadão. Então, eu também posso oferecer essa denúncia, né? Seja pelo Disque 100, pelos órgãos, né, anônimos, seja pelos órgãos da própria cidade. Mas é dever meu, sim, né? Eu estava até vendo uma chargezinha falando, né, que a gente precisa desmistificar algumas coisas. E um dos pontos, por exemplo, a gente não tem aquelas coisas, o problema é da família do fulano. O problema deles, não é meu filho, eles que resolvam, né? Às vezes existe esse tipo de conduta, né, por questões culturais. Mas é importante dizer que não é problema só daquela família. É problema de todos nós. Eu acho que por isso que essa discussão ela precisa ser levada em público, muitas vezes, né? Como está sendo hoje, né? Vinculada, como a gente está conversando e falando sobre esse assunto, a gente precisa falar disso o ano todo, né? A gente precisa buscar em todos nós, né, esse dever de cuidar e de zelar pelas nossas crianças e pelos nossos adolescentes. O respeito que se tem pela família, você lembrou muito bem, a Constituição diz que é obrigação, é dever do Estado e dever de todo cidadão cuidar da família, sobretudo das crianças, os adolescentes e os jovens. A gente não pode esquecer disso, né? Nós temos que realizar esse ato de cuidado com a nossa família e com quem está perto de nós. Muitas vezes nós não entramos na questão da violência, fora da violência sexual, porque o tema por aí só já é grande demais, né? Que tem a violência em si contra as crianças, adolescentes e jovens, a mulher e tantos outros que a gente vive na sociedade, que pode ser um tema de uma outra conversa nossa, porque se for tratar aqui, o tempo não vai dar, né? Mas existem muitos fatos, inclusive sobre o tempo. Eu já quero agradecer todos que estão comunicando, que estão participando, tem perguntas, as manifestações, muitos coraçõezinhos aí, viu, Cristiane? Muita gente gostando e manifestando, muito obrigado a todos. A gente já vai encaminhando assim, porque depois, para o final, a gente não precisa correr, né? Eu já quero agradecer todos que mandaram perguntas. Algumas perguntas nós não conseguimos ler, né? Que a gente está aqui no celular. E a gente vai dar uma olhada aqui, que não der, depois a gente manda para você, você responde, a gente vê o que a gente faz aqui. A gente está tentando pegar aqui, porque se a gente for mexer agora, a gente pode de perder a própria transmissão. Mas um aviso para aqueles que acompanham, a gente estava fazendo as lives todas as quartas-feiras, né? Aquele período nós fizemos a Onda Azul, que foi uma semana inteira de live, graças a Deus, uma boa participação. Falamos muito, esclarecemos sobre autismo e sobre problemas relativos ao autismo, e nós continuamos com o programa nas quartas-feiras, mas nós partimos da Onda Azul para a Onda Roxa. Aí quando chegou a Onda Roxa, as pessoas estavam em casa, então o tempo era melhor. Só que, graças a Deus, terminou a Onda Roxa, vermelha, agora está na amarela. Então, o nosso ritmo de trabalho, de escola, tudo mais vai voltando. Então, a gente analisou e atendendo até vários pedidos, a gente vai fazer a nossa live agora quinzenal. Primeira quarta-feira e terceira quarta-feira. Porque algumas pessoas que têm programações na quarta-feira estavam reclamando, toda quarta-feira eu não posso. Então, a gente vai tentar fazer esse equilíbrio. Nós também temos agendas na quarta-feira. Então, a partir dessa semana que vem, então no dia 26, semana que vem, nós não teremos a live na quarta-feira, mas no dia 2 de junho, que é a próxima quarta-feira, a 1ª de junho, nós teremos a live novamente, só informando porque nós vamos continuar disparando o convite sempre na véspera, um dia antes a gente coloca para você se programar e os nossos convidados, graças a Deus, tem gente na fila esperando. E os temas a gente sempre explora dessa forma, Cristiano, porque ele pode ser usado agora, pode ser usado depois, né? Eu fico tão feliz quando as pessoas pedem o link do programa tal, porque vai usar na aula, e vai usar numa reunião de grupo, com mães, com pais. E isso é que é gratificante para a gente, né? O que você falou hoje foi muito esclarecedor, né? Eu tenho certeza que alguns professores vão fazer uso disso, ou com seus grupos, ou com famílias, porque é muito importante. A saúde... Muitas vezes pensa que saúde é tomar remédio, né, Cristiano? Você está mostrando que saúde, mais importante é a prevenção, né? Então, você vou dar um espaço para você ir concluindo, agradecendo, eu já te agradeço, ainda não fecha, né?
mas já para a gente ir caminhando para a finalização por causa do nosso tempo. Antes disso, você vai finalizar, mas vamos dar aquele sorrisão. Olha lá, o Gustavo já está molando o sorriso dele, tá? Que nós vamos fazer a nossa selfiezinha aqui, o nosso print, tá bom? Esse aqui vai ficar para posteridade, viu, Cristiano? Vamos lá? Gustavo, prontinho? Todo mundo? A foto? Isso! Agora está guardado. Cristiano, com você aí, fique à vontade. Eu acho que o tema é extremamente importante, relevante, né? Como eu já disse anteriormente. E também não deixa de ser um alerta para que a gente pense aí como é que está a nossa relação em casa, né? Com os filhos. Será que eu estou sendo ali um local de escuta, de fato? Ou será que eu estou ouvindo, né? Tá passando direto? Será que está entrando aqui, saindo aqui? Será que de fato eu estou escutando aquilo que meus filhos estão dizendo, os meus netos, os meus sobrinhos, né? Será que eu estou de fato sendo um apoio, né? Um lugar de segurança, né? Eu falo muitas vezes assim, você dá importância às vezes quando aquela criança cai no chão, né? Você consegue acolher essa criança, né? Não é mimar, é acolher, de dizer, eu sei que está doendo, né? Eu estou aqui, né? Mas eu não posso fazer nada em relação a essa dor física, né? Mas nós podemos conversar do motivo de você ter caído, né? De como a gente vai fazer para isso não ficar acontecendo, né? Tanto nos problemas físicos como nos emocionais, né? Será que eu já conversei sobre o bullying com meu filho? O que é isso? O que eu tenho que fazer se acontecer isso comigo na escola? Né? Será que eu já conversei com os meus filhos, adolescentes, sobre os perigos, né? O que é considerado um abuso? Né? Já criei esse vínculo de confiança para essa criança, para esse adolescente, dizer para mim assim, mãe, aconteceu que o fulano me mandou uma foto. Né? Será que eu estou conseguindo criar esse vínculo de confiança de forma preventiva? Né? Eu costumo dizer que muitos pais falam assim, gente, mas é muito difícil falar sobre sexualidade com criança. Eu não sei falar, não. Né? Muitos pais me pedem ajuda nesse sentido. Mas como é que eu vou explicar? Meu filho só tem 4 anos. Né? Ele tem 5 anos. Ai, meu filho entrou na adolescência agora, mas eu não consigo conversar sobre isso com ele. O pai não consegue explicar sobre a sexualidade, sobre, né, as transformações do corpo, né, sobre os sentimentos de prazer que se envolve. Né? Então, eu tenho que buscar formas, estratégias. Né? Se eu não estou conseguindo, que eu procure ajuda, um profissional que possa me orientar da melhor forma como fazer, mas esse diálogo precisa acontecer. Que como você mesmo falou, Velino, né, lá do traficante que vai conquistar, se eu não trago uma informação real para os meus filhos, né, para aquela criança, para aquele adolescente, às vezes a informação vai chegar distorcida até ele. Né? Aí vai parecer que aquilo que é errado é certo. Não, mas né, a pessoa tal me falou que pode, que não tem problema. Né? Que pode me tocar, que pode tocar nas minhas partes íntimas, que não tem problema. Né? Minha mãe não falou nada, eu nunca fui orientada em relação a isso. Então, assim, eu sei que é difícil, são assuntos polêmicos, complicados mesmo, né? Mas não deixem de procurar essa ajuda, essa orientação, se para vocês, né, forem difícil de falar sobre esse assunto, porque essa prevenção ela precisa acontecer muito e muito, principalmente em relação à rede social. Né? Às vezes a gente só pergunta assim, o que você está assistindo? Né? O que você está vendo aí? Né? Não senta ali um minutinho para ver o que aquele desenho está falando, né? O que aquele jogo está expondo, o que aquelas pessoas que meu filho está jogando online dizem, vivem, né? Então, é importante ter esse diálogo e me perguntar muitas vezes, enquanto mãe, enquanto avó, enquanto pai, se a minha ponte com essa criança, com esse adolescente, ela está sendo uma ponte de acolhimento e não de afastamento. Porque quando eu afasto,
o outro, né, o perigoso, se aproxima. E esse é um caminho muito perigoso. Muito, porque a família ela tem que ser um porto seguro, né? A criança ou o filho, quando ele chega no lar, ele tem que desejar estar em casa, ele tem que trabalhar isso. Por mais que nem tudo seja do gosto dele, ele precisa sentir. E eu, como pai, eu tenho essa preocupação. Eu preciso ser pai, mas eu preciso ser amigo também. Eu preciso ter o canal, como você falou, onde o filho vai ter essa liberdade de conversar, de compartilhar. Porque se dessa forma, eu nunca vou conseguir fazer um diagnóstico, eu nunca vou conseguir identificar sinais se dentro de casa não existe, né? Então, eu acho muito válido a gente concluindo dessa forma, porque não fica um peso, porque aquele pai, aquela mãe que hoje não consegue realizar esse diálogo, então não é para desanimar nem desesperar, é entender que tem um trabalho para começar, né? Vamos começar essa conquista, a questão de valores que a gente passa, seja religiosos, seja valores morais, éticos, os costumes que nós temos em casa, mostra isso para os seus filhos, para que não tenham vergonha. Isso é bom, isso nos garante, né? Determinadas, às vezes a gente fala assim, fulano é muito preconceituoso. A própria palavra preconceito significa um pré-conceito, um conceito anterior. E o pai e a mãe têm a obrigação de colocar determinados preconceitos nos filhos para saber que nessa parte não mexe. Com esse tipo de brincadeira não entra. Isso é um conceito que nós temos que passar para os nossos filhos. Ah, é muito quadrado, muito atrasado. Nada disso. Esse assunto aqui, não. Esse tipo de vídeo, não. Esse tipo de foto, não. Esse tipo de brincadeira, não. Então é preciso ter esse diálogo, saber participar e na educação mostrar para o filho que o não é tão importante quanto o sim, né, Cristiane? Exato. Né? Muito importante. Então, muito obrigado pela sua disponibilidade, tá? Agradeço muito, um abraço para você, para todo mundo do Iapu. O Enias está acompanhando aqui, um abraço para ele, tá bom? Nós vamos fazer um trabalho bonito no Iapu, se Deus quiser, né? Iapu não tem esse problema, só Ipatinga que tem, né? Violência infantil, é isso? Quem dera, né? Quem dera, isso é um mal que assola em todo canto, mas nós vamos vencer juntos, né? O amor às pessoas, o amor às famílias vai fazer diferença. Nós estamos aqui para isso. Para mostrar que o principal remédio, mesmo aquele que já sofreu, mesmo aquele que está sendo resgatado para quê? Para ser feliz. Nós estamos trabalhando para isso. Não é isso, Cristiane? E hoje eu agradeço muito, né? Estar participando desse momento, né? De um assunto tão importante que a gente precisa debater mesmo e que a gente precisa levar informação para as famílias, né? Levar, de certa forma, um apoio para essa família, dizer que essa família não está sozinha, né? Que é dever de todos nós, né? E que procure ajuda, né? Não tenha vergonha de procurar ajuda, isso é extremamente importante. Então, minha gratidão de estar podendo participar, né? Desse momento, dessa fala, para todo mundo aí. Nossa felicidade, o Gustavo está dando aí, nós vamos também nosso abraço a você, abraço a todo mundo, tá? Ao Gustavo pela disponibilidade, todos que estão acompanhando. Então, na próxima quarta, nós não estaremos juntos na nossa Tribuna Livre, mas no dia 2 de junho, se Deus quiser, com um novo tema. Cristiane vai receber lá o nosso linkzinho para estar com a gente, tá bom? Muito obrigado. Quem quiser, quem quiser fazer uma visita a Cristiane lá no Iapu, está trabalha na prefeitura, né? Também, né? Você é concursada na prefeitura? Não, eu sou concursada na prefeitura de Dom Cavate. Em Iapu eu trabalho no CAP. Então, tá lá. Gente, um abraço a todos. Fiquem com Deus. Até a semana que vem, se Deus quiser. Tá bom? Beijo, gente. Tchau. Com Deus.